O que é destaque nesta segunda-feira? Violência. Banho de sangue. Mais uma chacina em Manaus. Bang bang no Parque São Pedro deixa 5 mortos e 2 feridos. Em área de invasão, homem encontrado com mãos amarradas e uma corda enrolada no pescoço. Outro com vísceras expostas foi morto com 30 facadas no Santa Etelvina. Moradores de rua brigam em posto de gasolina e um morre esfaqueado. Homem é preso suspeito de estuprar a filha de 13 anos. Agências da Caixa funcionarão 2 horas a mais hoje para saque dos R$500 do FGTS. O número de horas-aula para tirar a carteira nacional de habilitação será reduzido para 20 horas a partir desta segunda-feira. Taxa básica de juros será definida nesta semana. OAS afirma que assumiu obra deficitária na Bolívia por exigência de Lula. Preços do petróleo têm forte alta após ataques a refinarias na Arábia Saudita. Trump diz que os Estados Unidos estão prontos para responder os ataques. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Banicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunidade de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupanho e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5 horas e 51 minutos. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O domingo foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 40 graus e hoje não será diferente. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que a temperatura continuará elevada e que a probabilidade de chuva é de 80%. A temperatura, que é de 27 graus, no momento terá máxima de 35 graus Celsius. A umidade do ar é de 83%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. Segunda-feira, 16 de setembro. Chegamos aos 259 dias do ano e faltam 106 para terminar 2019. Dia dos Santos Cornélio e Cipriano. Dia Nacional do Caminhoneiro, Dia Nacional de Combate à Prevenção da Trombose e o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU. Fatos marcantes da história. Em 1896, morre o compositor e maestro, autor da ópera O Guarani, Carlos Gomes. O Guarani é ouvido na abertura das transmissões da Rádio Difusora todas as segundas-feiras. A Rádio Difusora só sai do ar durante 5 horas entre a noite de domingo e as 5 horas da segunda-feira. 1944, Segunda Guerra Mundial, tropas brasileiras da FEB ocupam Massarossa, Monte Castelo e Montese, na Itália. 1947, Oswaldo Aranha é eleito presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. 1970, o rei Hussein da Jordânia declara o governo militar após o sequestro de 4 aviões civis pela Frente Popular para a Libertação da Palestina. Isso resulta na formação da Unidade Paramilitar Palestina Setembro Negro. Em 1978, um sismo atinge a cidade de Tabas, no Irã, com uma intensidade máxima de Mercalli. Ao menos 15 mil pessoas morreram. 1987, assinado o Protocolo de Montreal para a redução da emissão de gases nocivos à camada de ozônio. Em comemoração, a ONU declarou a data como Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Em 2007, o voo 12 GO 269, transportando
128 pessoas caem na Tailândia, matando 89 pessoas. Agora 5h54 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, nosso sonoplasta Hernandes Sampaio. Manaus registrou queda no número de vítimas fatais no trânsito. Em agosto deste ano, Manaus teve o menor número de mortes no trânsito para o mês dos últimos 10 anos. Com 12 mortes registradas em agosto de 2019, a redução é de 47,83% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 23 mortes. Antes de agosto de 2019, os menores índices haviam sido registrados em 2009, 2011 e 2014, quando ocorreram 17 mortes em cada um desses anos. Em 2016, Manaus registrou o maior número de mortes, chegando a 50 óbitos ocasionados por acidentes de trânsito. Diminuíram os acidentes de trânsito, mas as mortes por violência não, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, final de semana sangrento na cidade. Só para ter uma ideia, Paulo, só das mortes que nós vamos falar que ocorreram de sábado para domingo e de ontem para hoje também, Paulo, não podemos esquecer da sexta-feira 13. Na sexta-feira 13 nós tivemos, Paulo, 5 mortes registradas por violência. Pois é, Pellegrini, de sexta-feira para cá muita gente já morreu. Muita confusão, tiroteio, bang-bang, e essa chacina que aconteceu lá no Parque São Pedro é a que chama a atenção. É a que chama a atenção, Paulo. Os corpos permanecem no Instituto Médico Legal, necrópsias estão sendo feitas desde a noite, entrando pela madrugada também. Alguns já reconhecidos, alguns já identificados pela família, Paulo, porém nenhum corpo liberado até o momento. Segundo os documentos chegados lá pela família, estão sendo ainda todos para ser reconhecido, Paulo, oficialmente, mas os mortos, Paulo, tem aí uma idade, tem um de 38 anos, outro de 44, tem um de 19 anos e tem também um de 22 e um de 19 anos de idade, Paulo, além de outros 2 feridos gravemente no pronto-socorro Delfim Aziz. Pellegrini, daqui a pouco vamos conferir o estado de saúde dessas pessoas que foram baleadas. Temos aqui os nomes completos dos que foram mortos, Pellegrini. E o trânsito nesse instante, como é que está? Apresentando-se, Paulo, de maneira bem tranquila nesse momento, principalmente nas avenidas por onde já passamos, a Avenida Grande Circular, a Avenida Camapuã e a Avenida Noel Núteos, onde estamos nesse momento aqui à frente da sede do Instituto Médico Legal, Paulo. Movimentação é uma movimentação tranquila para uma segunda-feira, dentro da normalidade, os terminais já com muitos estudantes também, e a movimentação dos coletivos também dá-se de maneira normal nesse momento. Pellegrini, vou dar tempo para que você possa se movimentar e daqui a pouco trazer detalhes de tudo o que aconteceu. Muito bem, Paulo Guerra, estamos aí nos movimentando. Paulo, valeu pelas informações, pelas dicas já dadas na madrugada. Paulo Guerra, estamos aí a postos e já te dizendo de antemão, Paulo, que a movimentação no Instituto Médico Legal nesse momento é grande, é das maiores por parte de parentes de vítimas, não só da grande chacina ocorrida na rua São Bento, no Parque São Pedro, bem como de outras ocorrências aí do final de semana. Daqui a pouco estaremos com mais informações. Paulo Guerra. 5h58 em Manaus. Temos informações aqui sobre o nível do Rio Madeira. Informações que vêm de Nova Olinda do Norte. E a temperatura lá no momento é de 25 graus e a água do Madeira continua baixando 12 centímetros e com 36 metros em relação ao 3,6 metros em relação ao nível do mar. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. E comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Boca. Quem acompanha o Jornal da Manhã, Álvaro José, que está lá em Nova Olinda do Norte, Dona Lauridete Regis
e que está no residencial Tapajós e Major Afrânio lá em Manacapuru. Agora 6h02 em Manaus. A partir das 8 horas desta segunda-feira, 37 vagas de emprego estarão disponíveis nos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri, no São Geraldo, e no Shopping Felipe Dal, na Camapuano Jorge Teixeira. Os jovens entre 18 e 24 anos são os que têm as melhores oportunidades no mercado de trabalho do Amazonas. Em sentido inverso, os trabalhadores da faixa etária entre 40 e 49 anos amargam poucas ofertas de vagas, segundo aponta estudo da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação na pesquisa sobre emprego formal no mês de julho. EFAM inicia atividades no campus de Iranduba. Os detalhes com o repórter J. Rai. Depois de quase 7 anos de sucessivas tentativas por parte da própria reitoria e de lideranças locais, o Instituto Federal do Amazonas, IFAM, inicia nesta semana as atividades no campus de Iranduba. Inicialmente, o IFAM vai funcionar nas dependências do Centro de Educação de Tempo Integral Maria Isabel Desterro e Silva, o SET, no quilômetro 5 da rodovia Carlos Braga. Mas o reitor do Instituto, Venâncio Castelo Branco, embora não revele detalhes, garante que estão bem adiantadas as tratativas para a aquisição da área onde vai ser construído o complexo. Estamos trabalhando a questão da busca de um terreno para a construção do nosso prédio próprio e, com toda certeza, o município só tem a ganhar. Segundo o diretor de implantação, Jorge Nunes, na noite de hoje, os 80 alunos aprovados para os cursos técnicos pós-médios de administração e informática serão recepcionados pela equipe do IFAM para as primeiras orientações e apresentação das regras da instituição. Na próxima sexta-feira, dia 20 de setembro, às 9 horas da manhã, acontecerá a aula inaugural no plenário da Câmara de Vereadores. Para o próximo ano, segundo o reitor Venâncio Castelo Branco, o IFAM pretende investir na oferta de novos cursos em Iranduba, levando em conta as vocações naturais do município. O Iranduba, ele funciona como um celeiro agrícola, a agricultura familiar muito forte, e nós não podemos esquecer do setor primário, de garantir, capacitar aqueles que já desempenham, que vão trabalhar o empreendedorismo. Ainda de acordo com o reitor, a preparação de mão de obra qualificada para o setor de alimentos também está nos planos do Instituto Federal do Amazonas. Há uma movimentação muito grande de pessoas que buscam pelo café da manhã, que passa o dia, a questão de alimentação. Então, diversos cursos de formação inicial e continuada nós estaremos lançando no município para atender essas carências, para atender essas demandas que são latentes no município. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h05 em Manaus. Em comemoração aos 90 anos de imigração japonesa na Amazônia Ocidental, o Consulado-Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão, apresenta nesta segunda-feira, às 20 horas, no Teatro Amazonas, espetáculo do grupo On Ensemble, com participação especial da cantora Sumie Kaneko. O evento, apoiado pela Secretaria de Estado de Cultura, tem entrada gratuita. Formado em 2002, o On Ensemble, que se apresenta pela primeira vez em Manaus, é um dos mais respeitados grupos de taiko, percussão japonesa do mundo. Ele é reconhecido por incorporar o impactante ritmo de taiko com influências musicais que vão do jazz e rock até o canto harmônico da Ásia Central. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mudança no trânsito de Manacapuru. Com o objetivo de promover maior fluidez no movimento de veículos em Manacapuru, o Intrans, órgão responsável pelo trânsito do município, realizou no último sábado a sinalização horizontal e organizacional no trecho da Avenida Ribeiro Junho, que a partir de hoje, segunda-feira, passará a ter o fluxo no sentido único entre as ruas Marcílio Dias e a Avenida Quintino Bucaiúva. A mudança no trânsito da avenida se dá devido ao grande congestionamento causado pelo movimento de veículos durante os dias úteis, que já que é onde estão localizadas duas agências bancárias e a movimentação de pessoas é grande e há um aumento considerável em dia de pagamentos. O Intrans pede que os condutores de veículos tenham atenção redobrada, respeitando a sinalização implantada
e os agentes de trânsito que estarão no local para orientar a segurança e fluidez no trânsito no local. Segundo informações do órgão, estudos estão em andamento e outras ruas poderão sofrer alterações. Bem, Paulo, quem retransmite também o Jornal da Manhã todos os dias é a Voz Comunitária União, no bairro da União, sob o comando de Hélio Pereira. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. 6:07. A aplicação do modelo de cooperação entre universidade, indústria e governo na busca por inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável entre a Suécia e o Amazonas é tema do evento Hélice Tríplice Suécia Amazonas, que será realizado hoje às 14 horas na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. A Embaixada da Suécia no Brasil elegeu Manaus para ser a sede da abertura do evento, que será estendido até o dia 27 em outras cidades brasileiras, por conta das futuras relações a serem desenvolvidas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. A programação integra a 8ª edição das Semanas de Inovação Suécia-Brasil 2019, que tem como objetivo, além de estabelecer novas parcerias entre os países, fortalecer a Suécia como um parceiro de inovação de longo prazo para o Brasil, criando colaboração entre os dois nas áreas de CTI. Pesquisadores e cientistas do Estado participam nesta segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, de uma audiência pública com o tema "A Amazônia não tem solução fora da ciência e tecnologia". O debate é uma iniciativa do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, deputado estadual Serafim Correia. Na audiência estarão presentes representantes de órgãos como o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, FAPEAM, INPA, CEPLAN, CTI, UEA, UFAM, IFAM e SUFRAMA. A Secretaria de Estado de Cultura apresentará hoje materiais e benfeitorias adquiridos graças ao projeto de aquisição de equipamentos para promover a acessibilidade de pessoas com deficiência visual e auditiva no estado do Amazonas, do governo do Japão, através do consulado do Japão aqui em Manaus. O material vai possibilitar a ampliação da acessibilidade nas atividades promovidas pela pasta. O Tribunal de Justiça do Amazonas fará a segunda edição do projeto Semana da Baixa Processual, que acontecerá de 30 desse mês a 4 de outubro. A novidade desta segunda edição é que, além das comarcas do interior, a ação também abrangerá as unidades judiciárias da capital. O projeto tem o objetivo de promover a melhoria contínua dos indicadores de produtividade das unidades judiciárias, contribuindo para que reduzam suas taxas de congestionamento processual e melhorem seus IPCs JUS, Índice de Produtividade Comparada. Promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, a Semana Nacional da Execução Trabalhista chega à sua 9ª edição neste ano. Com o slogan "Todos pela efetividade da justiça", o evento será realizado de hoje até o dia 20 em todo o Brasil. As ações da Semana Nacional são voltadas para solucionar os processos em que os devedores não pagaram os valores reconhecidos em juízo. Na fase de execução, os processos podem ser encerrados por meio de acordos ou bloqueios e por leilões de bens. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende o Amazonas e Roraima, realizará audiências de conciliação nas 19 varas do trabalho de Manaus, nas 3 varas do trabalho de Boa Vista, Roraima, e nas varas do interior do Amazonas, nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Eirunepé, Tefé, Manacapuru, Guari, Humaitá, Lábrea, Tabatinga e Presidente Figueiredo. As unidades de segunda instância, gabinete de desembargadores, também realizarão audiências. Esportes. Os jogos de ontem do complemento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que terminou com a liderança do Flamengo. Fluminense 1, Corinthians 0. São Paulo 1, CSA também 1. Grêmio 3, Goiás 0. Bahia 1, Fortaleza 1. Atlético Mineiro 1, Internacional 3. Atlético do Paraná 0, Avaí 1. Pela Série B, Figueirense 1, Esporte Clube Recife 2. Na Série C, Juventude 2, Náutico 1. Pela Copa Verde, Clube do Remo 6, Atlético Acreano 1.
o Clube do Remo está classificado. A derrota para o Fluminense por 1-0 em Brasília pelo Campeonato Brasileiro acabou com uma sequência de 14 jogos de invencibilidade do Corinthians, 7 vitórias e 7 empates. Depois da partida em Brasília, o técnico Fábio Caride falou sobre o fim dessa boa fase do jogo. Disse que o jogo foi ruim para os dois lados e que o campo em Brasília não é bom. O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 19 horas, contra o Bahia, em Itaquera, pela 20ª rodada. Antes disso, na quarta-feira, em Itaquera, encara o Independiente del Valle do Equador pela semifinal da Copa Sul-Americana. Polícia. Um homem de 45 anos foi preso ontem no centro da cidade suspeito de estuprar a filha de 13 anos. A irmã mais velha da menor, agora com 16 anos, afirma que tem sofrido abusos desde os 9 anos. A mãe das vítimas deve ser indiciada por omitir o crime cometido pelo companheiro. De acordo com a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, a adolescente foi estuprada pelo pai durante a manhã. Ela contou o que aconteceu para uma cunhada e as duas procuraram a polícia para denunciar o homem. Policiais militares prenderam o suspeito e encaminharam para a especializada junto com a adolescente e outros familiares. Conforme a especializada, a vítima conta que estava acostumada a acordar já com o suspeito tocando em suas partes íntimas. Ainda conforme a especializada, a adolescente tem uma irmã de 16 anos. Ela também esteve na delegacia e relatou que também era estuprada pelo pai desde que tinha 9 anos de idade. O suspeito deve responder pelo crime de estupro de vulnerável da filha de 13 anos e um inquérito policial também deve ser aberto para apurar o estupro da filha de 16 anos. A mãe, segundo a polícia, deve ser indiciada por omissão por saber que os abusos aconteciam e não denunciou. 6h20 em Manaus. Seis horas e 21 em Manaus, alguns contratempos aqui com a nossa unidade externa. Peregrini, temos informações aqui de que 70% da frota de ônibus, apenas 70% vai às ruas hoje. Você tem alguma informação concreta sobre isso? Ainda não, Paulo Guerra, não temos ainda essa informação. A movimentação que nós vimos na frente das garagens, Paulo, sempre que tem alguma manifestação, sempre que tem algum tipo de protesto por parte dos rodoviários, nós logo vemos carro de som, membros do sindicato à frente das garagens. Na garagem da Global e na garagem da União Cascavel, nós não percebemos isso agora no final da madrugada, Paulo. Aqui fazendo essa indagação e diz que é uma informação, 70% apenas da frota vai às ruas hoje. E já aconteceu alguma paralisação no final de semana, Peregrini? Não, Paulo, foi tudo tranquilo, tanto no sábado quanto no domingo. A movimentação nas garagens foi bem tranquila, tá, Paulo? Até porque no sábado e também no domingo, como é do conhecimento praticamente de todos, Paulo, a frota é reduzida, né? Temos aí uma frota bem reduzida, já de praxe, todo final de semana, e foi o que ocorreu ontem. Pois é, Peregrini, a informação de que na realidade a frota está rodando diminuída na cidade. Uma informação concreta sobre isso, Alberto Peregrini, precisa que se averigue o que está acontecendo na realidade. Pode ser uma retaliação também. Vamos descartar isso. Também, Paulo, vamos já, logo após o nosso noticiário policial, fazer contato com a gerência de tráfego das empresas, a qual nós temos contato. Vamos fazer contato também com o Givancidiero Vieira, que é o presidente do Sindicato de Rodoviários, para daqui a pouco trazer uma informação concreta, Paulo, se há ou não paralisação por parte daí dos rodoviários. Vamos colocar isso à luz da verdade, Alberto Peregrini. Vamos lá, Paulinho. Vamos ver então, vamos saber o que aconteceu nesse final de semana e os acontecimentos foram muitos e Alberto Peregrini vai contar tudo a partir de agora. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com a colaboração intensa e sempre atualizada de Paulo Guerra. Vamos ao nosso noticiário policial. Começando, Paulo Guerra, do Pronto Socorro, 28 de agosto. Uma movimentação considerada agitada durante o final de semana. 4 pessoas baleadas. Uma pessoa deu entrada vítima de facada pelo corpo. O homem deu entrada também vítima de agressão física. E um deu entrada vítima de acidente de trânsito. Tudo isso foi só no Pronto Socorro, 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante
gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra, no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 4 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, 3 pessoas deram entrada vítima de facadas pelo corpo, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento na noite de ontem também. Movimentação intensa no pronto-socorro João Lúcio, principalmente por acidente de trânsito, por agressão física, e uma pessoa também que deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Esse homem deu entrada com as vísceras expostas. Ele chegou no Bico do Urubu, estava mais para lá do que para cá, mas após a ação dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, ele não vai partir dessa para pior. A vítima das facadas, após ser muito bem atendido no João Lúcio, está fora de perigo. Pronto-socorro Delfina Viz, localizado quase que no extremo da Avenida Torquato Tapajós, ali próximo à entrada do Tarumã. Nesse pronto-socorro, nessa unidade de saúde, a movimentação foi intensa, principalmente a noite de ontem, que aconteceu uma chacina e várias pessoas feridas nessa chacina deram entrada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto-socorro Delfina Viz. 3 pessoas deram entrada, uma já foi liberada e 2 continuam internadas em estado grave. Uma pessoa também que deu entrada ferida, morreu logo após dar entrada naquela unidade de saúde a noite de ontem, vítima de uma chacina, que vamos contar detalhes daqui a pouquinho. Pronto-socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de uma facada na costela. Foi logo após o jogo de ontem à tarde. Os dois se desentenderam em um bar e acabou um dando uma facada no outro. Na ida do pronto-socorro Platão Araújo, vítima de agressão física, elementos brigavam, tipo de galera, na área do bairro Jorge Teixeira, e 2 deles deram entrada, vítima de pauladas pelo corpo. Chegou nessa briga aí mais pra lá do que pra cá, e se não é a ação dos anjos da vida, ele teria partido desta para pior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, final de semana também marcado por muitas mulheres, muitas crianças vítimas de estupro. Cresceu o número de estupro em Manaus, e nesse final de semana 3 estupros aconteceram, 2 contra criança e 1 contra uma pessoa mais adulta. E não nos é passado o nome dos estupradores, principalmente de crianças, Paulo, para preservar o nome, para preservar também a identidade das vítimas. Nos 3 casos, a polícia conseguiu prender os infratores, os monstros, os lixos humanos que estupraram aí, principalmente crianças. Tomara que aconteça o mesmo com eles dentro da cadeia. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. A pedra bombou! A pedra bombou! O passarinho da morte cantou na cidade. Uma revoada de passarinhos da morte passou no Parque São Pedro. Os detalhes e agora no noticiário do Instituto Médico Legal. Então vamos aos registros. Olha a faca, olha a morte! O homem até o presente momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23,
26, 30 facadas pelo corpo. Eu falei 30 facadas pelo corpo. Ele teve as vísceras expostas. O crime, a barbaridade aconteceu no bairro de Santa Etelvina. A vítima ficou com o corpo completamente pipinado a facadas. Foram muitas facadas, 30 facadas espalhadas pelo corpo, bobozal. As vísceras, as tripas estavam para fora da vítima desse violento golpe, dessas facadas que ele recebeu lá no bairro de Santa Etelvina. Perseguição e morte. Um homem de 28 anos teve a casa invadida por três matadores. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado e morto com 3 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. A vítima ainda tentou correr, a vítima ainda tentou escapar, mas os homens que estavam dominados pelo espírito da morte conseguiram alcançá-lo e deram-lhe vários tiros e também alguns chutes, socos e pontapés no corpo da vítima, morta a tiros. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e tome morte lá na cidade de Manacapuru, que estava em festa nesse final de semana, recebeu um grande e valoroso visitante nesse final de semana. Morte em Manacapuru, um adolescente de 15 anos de idade foi morto, foi assassinado com 3 balaços na cabeça. O crime aconteceu nas dependências de uma chácara lá no bairro de São José, no município de Manacapuru. O rapaz de 15 anos foi morto com 3 tiros na cabeça. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o flanelinha Diego Ferreira da Silva, de 27 anos, foi morto a pauladas na manhã de sábado, após discutir com outro colega dele, flanelinha, com quem ele já tinha uma desavença. O caso aconteceu na rua Cupiúba, no bairro Jorge Teixeira. A polícia militar foi acionada rapidamente e não teve como conter esse acerto de contas devido a algum motivo ainda desconhecido, mas já se sabia que os dois tinham uma desavença, tinham uma rixa, e o flanelinha, que tinha 27 anos, foi morto a pauladas, foi morto com pauladas na cabeça lá na rua Cupiúba, no bairro Jorge Teixeira. Foi em plena luz do dia. Muita gente viu o rapaz ser assassinado a pauladas. Briga! Outra briga causou morte. Dessa vez, uma briga entre 2 moradores de rua acabou em morte. Foi lá na Avenida Constantino Neri, em frente a um posto de gasolina. Um morreu e o outro também ficou ferido. Foi uma briga muito intensa e um acabou morrendo. Resultado da briga na Avenida Constantino Neri. Morte no Conjunto Belvedere. Um homem foi encontrado morto na rua Valentim Normando. Ele levou 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu na hora, após pegar 4 balaços pelo corpo. Ainda mais registro de morte. O passageiro
passarinho da morte! O passarinho da morte sobrevoou a cidade. Um rapaz aparentando entre 22 e 25 anos foi barbaramente assassinado e jogado em Igarapé. Tudo aconteceu na invasão Monte Oreb, ali por trás do Viver Melhor da Barreira. Várias perfurações estavam no corpo da vítima e foi encontrado e num clima de muita tensão, com a presença maciça da polícia, é que o corpo pôde ser por lá periciado e depois levado à sede do Instituto Médico Legal. O clima nessa invasão é muito tenso. As informações dão conta de que essa invasão é dominada pelo tráfico de drogas. É uma das maiores invasões da cidade, que vai chegando, emenda com uma com a outra, chegando até no Brasileirinho. É uma imensa invasão que nasceu lá atrás do Viver Melhor, na invasão Monte Oreb. Começou pequenininha, mas ninguém tomou providência e hoje é a maior invasão da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Chacina na cidade. Ouvintes do Jornal da Manhã, 5 pessoas foram assassinadas, outras 3 foram feridas, e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no Parque São Pedro. Muita gente ainda na frente das casas estavam conversando. E assim aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua São Bento, no Parque São Pedro. As pessoas estavam na frente da casa de um dos moradores que estavam lá. Os 7 pessoas estavam conversando. Estava tudo tranquilo. Até que apareceram matadores em um carro até o presente momento não identificado. Chegaram até a frente da casa onde as pessoas estavam conversando. Os matadores desceram e dispararam vários tiros contra o corpo das pessoas que estavam na frente da casa. 5 pessoas ficaram naquele momento gravemente feridas e outras 3 também ainda ficaram acordadas. 4 pessoas morreram na hora. O quinto que acabou morrendo foi levado ao pronto-socorro Delfim Navis, mas ao chegar no pronto-socorro já foi morrendo. Quando chegou na frente do pronto-socorro, a vítima já morreu devido aos graves ferimentos causados pelos tiros. Outras 3 pessoas foram internadas. Uma pessoa já foi liberada e permanece fora de perigo. Outras 2 pessoas estão, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda internadas no pronto-socorro Delfim Navis. Foi realmente uma verdadeira chacina ocorrida no final de semana. A polícia já está trabalhando a fim de encontrar, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as pessoas que atacaram, as pessoas que atiraram, as pessoas que cometeram essa chacina lá no Parque São Pedro. Ainda há muita movimentação no bairro, carros de polícia estão frequentemente nas ruas, estão investigando para ver o que aconteceu, realmente, qual o motivo pelo qual essas pessoas foram assassinadas na comunidade São Pedro. Paulo, o Instituto Médico Legal está trabalhando ainda também nesse caso, Paulo Guerra. Algumas pessoas já identificadas, outra falta identificação oficial, ou seja, documento com foto. Muitos familiares já estão também lá na frente do Instituto Médico Legal. Entretanto, nenhum corpo ainda foi liberado pelas autoridades do Instituto Médico Legal. As vítimas ainda não identificadas ainda oficialmente, Paulo, porém já temos alguns nomes: o Mário Jorge Cunha Ramos, de 44 anos, Andrew dos Santos Souza, de 18 anos, José Carlos Brandão Barros, de 19 anos, e Jailson Gouveia Almeida, de 38 anos de idade. E outros 3 foram conduzidos ao pronto-socorro Delfim Navis. Trata-se de Fabrício da Silva Almeida, de idade ainda não revelada. Ele levou 4 tiros. O Maxwell Rodrigues Ramos, 22 anos, ele foi internado com 2 tiros. E a Frânio da Silva Sani, de 31 anos, que morreu logo após dar entrada com
3 tiros no tórax. A polícia ainda está trabalhando no local, Paulo Guerra, repito, fazendo ainda alguns procedimentos de perícia e investigação no bairro, principalmente ali na área do local do crime. Uma chacina, 5 pessoas mortas à noite de ontem, de uma só vez, na comunidade Parque São Pedro. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte cantou e cantou muito na cidade. O passarinho da morte fez a pedra bombar no IML. O passarinho da morte cantou. O passarinho da morte cantou e cantou muito na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. O cantor português Roberto Leal, de Arrebita e Bate o Pé, morreu na madrugada de ontem em São Paulo aos 67 anos devido a uma melanoma maligno, um tumor que evoluiu, atingindo o fígado e causando síndrome de insuficiência hepatorrenal. Ele vinha lutando contra o câncer há 2 anos. O velório será hoje na Casa de Portugal a partir das 7 horas e até às 14 horas. O enterro será à tarde no cemitério de Congonhas, na zona sul da capital paulista. As agências da Caixa Econômica Federal ficaram abertas por 2 horas a mais nesta segunda-feira para atender os trabalhadores que querem sacar até R$500 de cada conta do FGTS. Desde sexta-feira podem retirar o dinheiro cliente do banco que nasceram em janeiro, fevereiro, março ou abril. A Caixa afirmou que avalia a necessidade de estender os horários especiais para outros dias desta semana. O número de horas aula para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, será reduzido para 20 horas a partir desta segunda-feira. Também acaba a exigência de uso do simulador nas autoescolas. Usar o aparelho passa a ser facultativo. Ninguém vai querer. A mudança determinada pelo governo federal em junho passado também altera o processo para obter a autorização para conduzir ciclomotor, documento exigido para guiar as cinquentinhas, como são conhecidos os ciclomotores com motor até 50 cilindradas. Eles não precisarão fazer exames. O Ministério da Economia divulga resultado da balança comercial no acumulado de setembro e também no ano de 2019. Em agosto houve superávit de 3,28 bilhões de dólares. As exportações somaram 18,853 bilhões e as importações 15,569 bilhões de dólares. A Receita Federal paga hoje as restituições do 4º lote do Imposto de Renda 2019. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Serão pagos pelo fisco 3,5 bilhões de reais a 2,8 milhões de contribuintes. O crédito será corrigido em 3,08% de acordo com a remuneração da Selic entre maio e setembro deste ano. A taxa básica de juros, a Selic, será definida na 6ª reunião deste ano do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, na terça e na quarta-feira. Segundo a última pesquisa do Banco Central ao mercado financeiro, a expectativa é que o Copom faça mais um corte de 0,5 ponto percentual na taxa em momentos de economia ainda em recuperação. A previsão do mercado financeiro para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país é 0,87% neste ano. O OAS afirma que assumiu obra deficitária na Bolívia por exigência de Lula. Empreiteiro Léo Pinheiro disse que palestras de petista na Costa Rica e no Chile visavam influenciar governos e cita repasse à campanha de Michelle Bachelet. PT contra PT. O PT emitiu nota oficial para rebater entrevista na qual o governador petista da Bahia, Rui Costa, ousou expor à revista Veja uma raridade no petismo: bom senso. Do resto, o PT celebrou a entrevista de Lula ao jornal argentino Página 12.
Nela, o Marte petista recobriu-se de autoelogios. Enalteceu seus feitos no poder como se não houvesse roubalheira e Dilma Rousseff. Rui Costa disse, entre outras coisas, primeiro, que o PT deveria apresentar propostas concretas em vez de ficar só na negativa. Segundo, que a adesão ao Lula livre não deveria ser condição para a formação de uma frente oposicionista. Terceiro, que o apoio incondicional ao regime bolivariano na Venezuela é um problema. O eleitorado cobra do PT em prestações a fatura dos seus descalabros. Ainda que Haddad tivesse vencido, o partido precisaria parar de arrestar as correntes de Lula. Com a derrota, a legenda deveria se dedicar a uma fisioterapia política que lhe permitisse andar sem a sua muleta. Mas o petismo parece não ter aprendido nada com os seus fracassos, disse o governador petista da Bahia. E note que foi o governador petista quem falou. 6h47. Outras informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, para trazer a informação ainda há pouco de um ouvinte que estava questionando se há paralisação ou não, Paulo, no transporte coletivo. Nós podemos afirmar, não há paralisação no transporte coletivo. Já fui à frente das garagens, já estive inclusive conversando agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Givanci de Oliveira. Toda a frota na rua nesse momento, Paulo, não há nenhum tipo de paralisação ou de manifestação nesse momento nos ônibus da cidade. Você que vai trabalhar, vai pegar seu ônibus agora, tá tudo tranquilo. Paulo Guerra. 6h48. Decisão do STF sobre Lava Jato pode conturbar andamento de processos, diz presidente do TRF4. Em entrevista à BBC News Brasil, desembargador Victor Luiz dos Santos Laus disse que, caso confirmada pelo STF, anulação de sentença proferida sobre o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, pode fazer com que vários processos relacionados à Lava Jato voltem à primeira instância. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, visitou ontem o presidente Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Pelo Twitter, Moro postou uma foto da visita e disse sobre Bolsonaro: o homem é forte. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, a equipe médica deve se deslocar para Brasília após a alta do presidente para fazer uma avaliação antes da viagem para Nova York, onde Bolsonaro vai participar da Assembleia Geral da ONU. Dividido sobre o tema, o Senado terá papel decisivo na manutenção ou na derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei do abuso de autoridade. Isso porque, se os senadores decidirem manter os vetos, os deputados nem chegarão a analisá-los. A lei foi sancionada na semana passada por Bolsonaro e define as situações que configuram abuso de autoridade por parte de juízes, procuradores e policiais, além de definir as punições para cada caso. Dos 108 dispositivos, 36 foram vetados pelo presidente da República. Entre a aprovação do projeto no Congresso e a sanção da lei por Bolsonaro, diversas entidades se manifestaram a favor ou contra o texto. O Senado realiza hoje a 5ª e última sessão de discussão da reforma da Previdência em primeiro turno. Depois disso, o texto voltará para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, para análise de emendas apresentadas. O Senado deve votar nesta semana um projeto de lei já aprovado pela Câmara que pode reduzir a transparência e dificultar a fiscalização de eventuais irregularidades em campanhas eleitorais, segundo especialistas e parlamentares ouvidos. A proposta que muda a legislação eleitoral, a lei dos partidos e outras regras, é o primeiro item da pauta de votação da Casa. Parlamentares favoráveis ao texto têm impressa na análise do texto para possibilitar que as novas regras valham já para as eleições de 2020. O Brasil e a Bolívia vão fortalecer as ações conjuntas de combate ao narcotráfico na região de fronteira, conforme prevê o documento de complementação básica ao acordo firmado em 1966, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Entre outras medidas, os dois países vão implementar o fortalecimento da capacidade operativa da Polícia Boliviana e da Polícia Rodoviária Federal em suas atividades de fiscalização das rodovias, disponibilizar instalações e infraestrutura adequadas à execução das atividades de cooperação técnica e troca de informações necessárias para a execução do projeto. Os preços internacionais do petróleo registraram forte alta neste domingo após duas grandes instalações da petroleira Aramco terem sido atacadas supostamente com drones no sábado. Segundo a Reuters, o aumento no preço do petróleo do tipo Brent chegou a 19%, atingindo $71,95 por barril. Já o do tipo Crude apresentou uma alta de 15%, passando a custar 63,34, e daqui a pouco vamos atualizar esses números. A Arábia Saudita cortou pela metade
a produção de petróleo no sábado e perdeu cerca de 5,7 milhões de barris no dia do ataque, segundo a Bloomberg. O número representa mais de 5% do suprimento global. Para os especialistas no assunto, essa é a maior perturbação súbita de todos os tempos, superando a perda de suprimento de petróleo do Kuwait e do Iraque em 1990, quando Saddam Hussein invadiu o país vizinho. A marca também supera o corte na produção em 1979 durante a Revolução Islâmica, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo acusou o Irã pelo ataque neste domingo, dizendo que não há evidência de que eles partiram do Iêmen. O Irã nega acusações e acusou os Estados Unidos de buscarem um pretexto para retaliar o país. O presidente Donald Trump também fez uma declaração sobre o assunto no Twitter na noite deste domingo. O suprimento de petróleo da Arábia Saudita foi atacado. Razões para acreditar que conhecemos o culpado, escreveu o presidente americano. Estamos esperando notícias do Reino da Arábia para vermos quem eles acreditam que foi a causa desses ataques e sobre quais termos procederíamos. Donald Trump diz que os Estados Unidos estão preparados para responder ao ataque contra infraestruturas petroleiras na Arábia Saudita e que Washington atribui ao Irã enquanto os preços do petróleo dispararam no mercado asiático. É a primeira vez que o presidente americano menciona uma resposta em potencial ao ataque de sábado que obrigou o reino a reduzir sua produção de petróleo pela metade. Na abertura dos mercados asiáticos nesta segunda-feira, o petróleo registrou alta de mais de 0%, enquanto o Riad tenta retomar as operações nas unidades afetadas pelo ataque. O preço do petróleo disparou nesta segunda-feira lá em Londres. Às 9h30, GMT, 6h30 de Brasília, o barril de Brent do Mar do Norte, referência na Europa, para entrega em novembro, registrava alta de 9,52% na comparação com a sexta-feira, sendo negociado a $65,97 no Intercontinental Exchange de Londres. Ao mesmo tempo, o barril do Light Sweet Crude para o contrato de outubro subia 8,71% a $59,63 no New York, em Nova York. Na abertura do mercado, a cotação do barril disparou quase 20% em Londres, a maior alta em uma sessão desde a Guerra do Golfo em 1991. 6h53 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Ataques contra a base de petróleo sauditas podem causar elevação de preços. A Folha de São Paulo estampa. Policiais recorrem a uma lei de 1985 para obter a aposentadoria mais alta. O Estado de São Paulo. Eduardo Bolsonaro republica vídeo com críticas à CPI da Lava Toga. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Homem espanca mulher e moradores jogam carro dele em vala. Valor econômico. Joyce tenta derrubar a CPI da Lava Jato e diz que deputados foram enganados. Estado de Minas. Incêndio destrói parte do Parque Guimarães Rosa em Montes Claros. Jornal do Comércio no Recife. CSN tenta retomar a Transnordestina com receio de perda do contrato. Fortaleza Diário do Nordeste. PEC autoriza parlamentares a abrir mão do foro privilegiado. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro recebe visita de Moro no hospital e conversa com a filha por chamada de vídeo. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zaguideg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. .9